Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma enorme mansão de pedra cinza situado numa colina solitária com vista para o Lago Genebra, viveu Charles Henry Belmont. Um homem cuja fortuna se estendia por 3 continentes, mas cujo coração havia encolhido gradualmente. O lugar, antes concebido como um lar de sonho, agora parecia um mausoléu silencioso. Seus corredores ecoavam o vazio, e as cortinas grossas, frequentemente fechadas, filtravam a luz como se quisessem manter o mundo exterior à distância. Aos 60 anos, Charles Henry via o melhor nos homens, mas, acima de tudo, o pior. Na juventude acreditava na lealdade, na amizade e na nobreza das intenções. Acreditava que o sucesso atraía sorrisos sinceros. Mas os anos o desiludiram lentamente. Ele viu associados manipularem seus projetos nas sombras para seu próprio ganho, familiares estenderem a mão para um lado e esfaquearem para o outro, empregados roubarem discretamente e amigos se ausentarem no primeiro contratempo. Dinheiro, em vez de lhe oferecer liberdade, ofereceu-lhe correntes invisíveis, as da suspeita permanente. Ele construiu um império para si mesmo, mas também uma fortaleza interior, feito de silêncio, desconfiança e solidão bem organizada. Suas únicas presenças fiéis eram Francisco, seu mordomo de serviço há 30 anos, discreto, leal, quase invisível, Baltazar, um velho cão da Terra Nova com um olhar cansado, e as câmeras, onipresente em cada cômodo, cada corredor, cada canto da propriedade. Tudo nesta mansão refletia o paradoxo Charles Henry, uma vida de luxo e poder, mas desprovida de calor humano. Numa manhã de janeiro, enquanto a neve caía silenciosamente como pó celestial, Madame Keller, a diretora de uma agência de serviços domésticos de alto padrão, apareceu na porta. Ela vestia um terno formal e carregava um caderno de recomendações. Ao lado dela, uma mulher esguia e ereta com um olhar profundo esperou em silêncio. Senhor Belmont, apresento-lhe Alma Kovacevic, diz a senhora Keller com confiança. Ela treinou em hotéis de prestígio em Zurique e Lucerna. Muito profissional. Discreta, resistente à pressão. Charles Henry sentou-se em sua cadeira de couro. Ele encarou a mulher à sua frente sem dizer uma palavra. Alma tinha cerca de 30 anos. Seu cabelo estava preso de forma simples, suas roupas sóbrias, sem flertes. O que mais chamava a atenção era seu olhar, calmo e determinado, sem um pingo de bajulação ou da ganância que Charles Henry conhecia tão bem. Suas mãos, ásperas e danificadas, revelavam um passado de trabalho árduo. De onde você é? Ele finalmente perguntou, com uma voz profunda, quase seca. De Sarajevo, senhor. Ele levantou uma sobrancelha. Que você mora? Em Genebra. Envio parte do meu salário para minha mãe, que está lá. Ela está doente. Tenho 2 empregos, mas estou disposto a largar o outro se você precisar de mim em tempo integral. Sua voz era calma. Sem súplicas, sem emoção. Apenas um fato dito com dignidade. Você já trabalhou em uma casa tão grande? Ele perguntou, percorrendo o cômodo com um gesto. Não, senhor, mas eu aprendo rápido. Charles Henry olhou fundo nos olhos dela. Ele procurava um tremor. Medo? Luxúria? Mas ele leu apenas neutralidade educada ali, uma curiosidade discreta, mas sincera. Ela observava pinturas antigas, molduras douradas e tapetes orientais não como troféus, mas como elementos de um ambiente de trabalho. Ele sentiu a irritação crescer dentro de si. Não gostava de ser desequilibrado. E, no entanto, aquela mulher não era submissa nem distante. Ela era, ali mesmo, inteiro, silencioso, sólido. Ele acenou com a cabeça na direção de François. E mostre o lugar a ela. Deixe-a começar amanhã. Então, voltando-se para a Alma. As pessoas aqui tendem a mudar com o tempo. Você também, eu acho. Ela respondeu sem hesitar. É possível, mas nem sempre da maneira que você espera. Charles Henry ficou parado por um momento. Anotou esta frase num canto da memória. Ele o contratou. Não por entusiasmo, mas por cansaço, por curiosidade, talvez. Ou por aquela intuição cansada que às vezes desperta apesar das paredes. Mas desta vez, ele ia verificar. Uma semana após sua chegada à Alma, impôs-se à rotina da mansão com uma precisão quase invisível. Movia-se como uma sombra ordenada entre os cômodos, pontual como um relógio suíço, rigorosa sem rigidez. Falava apenas quando necessário, e suas palavras, escolhidas com cuidado, eram claras, sem afetação. Cada gesto parecia amadurecido por uma antiga forma de respeito, como se cada objeto carregasse consigo uma história que só o silêncio poderia honrar. Ela polia as armações sem nunca mexer na inclinação, trocava os lençóis sem fazer barulho ao redor da cama.
Limpava o chão do corredor como se fosse um templo. Francisco, o mordomo, observava à distância, intrigado com sua constância. Nunca um suspiro. Nunca um olhar demorado para a riqueza que a cercava. Ela trabalhava em tentar agradar, sem tentar escapar também. Mas o próprio Charles Henry permaneceu cético. Ele aprenderá a desconfiar das máscaras da disciplina. Sabia que a paciência das pessoas era uma fachada, vira servos impecáveis por meses antes que um gesto irreparável os traísse. Para ele, a verdadeira natureza humana só foi revelada na presença da tentação nua, brutal, sem testemunhas. Então, ele decidiu orquestrar um teste. Era uma manhã de terça-feira. O céu estava cinzento, uma névoa densa havia pousado na propriedade, como se até a natureza quisesse esconder o que estava prestes a acontecer. Em seu escrivaninha estofada em mogno e couro, Charles Henry abriu delicadamente o grande cofre embutido na parede, escondido atrás de uma obra-prima. Ele deixou a porta ligeiramente entreaberta, o suficiente para que a riqueza que continha fosse aparente à primeira vista. Dentro, maços de notas perfeitamente organizados, diversas joias antigas com pedras preciosas, e acima de tudo, uma envelope marrom grosso sem lacre. Continha documentos ultraconfidenciais relativo a uma disputa mineira em África. Um caso explosivo que poderia influenciar a decisão do Tribunal Internacional e potencialmente valer a pena centenas de milhões. Informações desta natureza nas mãos erradas. Poder mudar uma vida ou arruinar vários. Antes de sair da sala, Charles Henry verificou cuidadosamente as câmeras de vigilância a 3 ângulos, tudo limpo. Um deles apontava diretamente para o porta-malas. Ele configurou o sistema para captura contínua e silenciosa. Sem zoom automático. Apenas o olhar frio e objetivo da máquina. Então ele saiu, tendo cuidado de anunciar que estaria ausente amanhã toda. Ele deixou Alma sozinha em casa, como era seu costume nas terças-feiras, quando François ficava encarregado de fazer compras na cidade. Por volta das 10h15, Alma entrou no escritório, vestida como sempre com um avental cinza perfeitamente passado, um coque baixo e mangas cuidadosamente arregaçadas. Ela começou seu trabalho como fazia todas as terças-feiras. Primeiro as janelas, que limpava silenciosamente com movimentos lentos e circulares, como uma espécie de ritual. Depois a escrivaninha, que limpava com um pano macio. Passou pelas prateleiras cheias de livros antigos encadernados em couro, e chegou à pintura ligeiramente deslocada. Ela parou. Seu olhar se moveu lentamente para a porta do porta-malas entreaberta. Seu corpo não se moveu 1 centímetro por vários segundos. O tempo pareceu parar. Ela se aproximou, lentamente. Sem pânico, sem pressa. Apenas uma calma quase clínica. O som leve de seus passos no chão de parquet ecoou no silêncio do escritório. Chegando em frente ao porta-malas, ela se inclinou um pouco para frente. As câmeras capturaram cada microexpressão. Primeiro, uma surpresa silenciosa. Depois, uma breve contração das sobrancelhas. Ela viu as notas, as joias, o envelope pardo. Seu olhar se demorou nele por mais um tempo. Por um momento seu olhar pareceu perdido em algo maior, como se ela percebesse a armadilha invisível esticada naquela abertura absurda. Então, lentamente, ela fechou a porta do porta-malas com uma cautela quase maternal, sem nunca tocar em seu conteúdo. Ela olhou ao redor da sala por um momento, como se quisesse verificar se estava sozinha. Então ela tirou um pequeno caderno amassador do bolso da blusa, arrancou um pedaço de papel e com uma caneta preta, escreveu com uma letra limpa e reta. Senhor Belmont. O cofre do seu escritório estava aberto esta manhã. Fechei-o por precaução. Parece que nada foi movido. Calma. Ela dobrou o papel ao meio, sem pressa, e caminhou até a porta do quarto principal. Ela colocou o bilhete por baixo da porta e parou por um instante, como se quisesse se certificar de que o silêncio da mansão não escondesse nenhuma testemunha. Então ela voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Charles Henry assistia à cena em seu escritório particular, iluminado pela luz fria das telas. O fogo crepitava suavemente na lareira, mas ele não prestou atenção. Seus olhos estavam fixos na gravação, as mãos entrelaçadas diante dos lábios. Observou Alma entrar no escritório com passos leves e medidos. Observou cada detalhe, a carranca quase imperceptível, a maneira como ela se inclinava para a frente, o silêncio em seu olhar. Essa calma quase sobrenatural diante do que outros teriam visto como um convite para roubar. Ele repetiu a cena 3 vezes. 4. Ele esperava um arrepio de tentação, um movimento em direção a uma nota, um dedo roçando uma joia, mesmo que furtivamente. Um batimento cardíaco traído pelo corpo. Mas não havia nada. Apenas uma mulher que descobriu um baú aberto e que, com uma simplicidade desarmante,
Fechou o que nunca deveria ter visto. Sem curiosidade. Sem problemas. Nem um pingo de inveja. Ele se levantou e deu alguns passos para dentro da sala. Uma parte dele se mexeu, uma raiva surda dirigida não à alma, mas a si mesmo. Porque no fundo ele queria que ela falhasse. Que confirmasse mais uma vez que a humanidade não passava de ganância controlada. Ele se preparara para a traição com a resignação de um homem destruído. E no entanto, ela o privara dessa certeza, e isso o perturbou. Naquela noite, ele passou por ela no corredor principal, perto da biblioteca. Ela carregava uma pilha de toalhas recém-passadas. Ao vê-lo, parou e fez uma leve reverência, um hábito quase antigo, sem submissão ou servilismo. Uma forma de respeito silencioso. Boa noite, senhor, disse ela simplesmente. Ele a encarou por alguns segundos. Queria falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Contentou-se com um aceno lento e sério. Seu olhar naquela noite era um agradecimento silencioso, mais carregado de verdade do que todas as suas conversas dos últimos 20 anos. Uma semana se passou. O frio se intensificava ao redor da mansão. A neve agora cobria o jardim como um cobertor macio, silencioso, espesso, quase irreal. Os caminhos de pedra e o contorno da fonte central não eram mais visíveis. O mundo parecia suspenso em um silêncio branco. Naquela manhã, Alma, ao entrar em seu quarto, encontrou na mesa de cabeceira uma pequena caixa de madeira velha. Madeira escura, desgastada pelo tempo, finamente esculpida à mão com delicados motivos florais. Ela hesitou por um momento antes de abri-la. Por dentro descansou um colar de âmbar do Báltico, composto por pedras ovais polidas de um tom de mel profundo, quase vivo. O conjunto foi colocado sobre uma cama de veludo preto. Uma explosão de luz natural fez o âmbar brilhar, revelando inclusões fossilizadas, como se a memória do mundo estivesse aprisionada nesta joia. Abaixo da gola, um envelope antiquado, selado com um selo de cera vermelha. Ela o rompeu cuidadosamente. A carta dentro estava escrita com uma pena, em caligrafia fina e inclinada. Alma, durante toda a minha vida testei as pessoas. Montei armadilhas mais do que confiei. E me decepcionei sistematicamente a ponto de acreditar que era a ordem natural das coisas. Mas você me provou que o silêncio pode conter mais lealdade do que 1000 declarações, que a retidão não precisa de testemunhas. Este não é um teste que você passou, é um espelho que você me mostrou. E naquele reflexo, pela primeira vez em muito tempo, eu vi minha própria amargura. Não estou lhe oferecendo este colar como recompensa. Estou oferecendo-o como um símbolo, um reconhecimento. Uma palavra que não sei mais dizer de outra forma. Gostaria que você ficasse aqui, não mais como funcionário, mas como gerente geral desta casa. Não porque você seja competente, eu já sabia disso, mas porque você é digno. Com o meu respeito. Charles Henry Belmont. Alma fechou a carta lentamente. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção forte. Mas ela ergueu o colar contra a luz, como se procurasse seu coração. Então fechou a caixa, colocou-a delicadamente sobre a mesa e foi para a cozinha, como fazia todas as manhãs. Ela não estava acostumada a gestos espetaculares, mas em seus passos agora havia uma nova leveza, como se um peso invisível tivesse acabado de ser tirado de seus ombros. Anos se passaram. A Alma permaneceu. Ela nunca realmente deixou a mansão, e à sua maneira, tornou-se seu coração pulsante. A velha propriedade, erguida no alto da colina nevada, antes congelada no silêncio e na solidão, começou a respirar de forma diferente. O que antes era um museu de memórias congeladas em pedra tornou-se um lugar vivo. Podia-se ouvir novamente o som de passos leves, o sopro de um fogo crepitante, o tilintar das panelas, e acima de tudo, às vezes risos, sim riso, que ecoavam como música esquecida nos longos corredores de mármore. Charles Henry, por outro lado, mudou, lentamente. Sutilmente, mas profundamente. Com o passar das estações ele se viu descendo a cozinha sem motivo, ouvindo as histórias simples de Alma, comentando sobre a chuva ou a doçura de um prato. Redescobriu o prazer do presente, aquele que não espera nada, que não desconfia mais de tudo. A solidão não era mais uma barreira, mas uma escolha que ele podia fazer ou abandonar. Começou a ler mais e às vezes a escrever. Encontrou cartas antigas, há muito esquecidas, e até um caderno de poemas que começara na juventude, prova de que um dia acreditara na beleza das coisas. Às vezes, lia-as em voz alta e Alma o ouvia em silêncio, enquanto passava roupa ou preparava chá. E então, pouco a pouco, as portas da mansão se abriram para o mundo exterior. A princípio timidamente, uma criança da aldeia convidada a provar uma torta de maçã no terraço. Depois 2, depois 5.
Crianças que às quartas-feiras vinham correr no grande jardim, brincar de esconde-esconde entre as sebes aparadas, desenhar com giz nas pedras antigas do pátio. O riso das crianças, este som puro, tornou-se um hábito. Alma preparava lanches, Charles Henry observava primeiro de longe, depois mais de perto. Um dia chegou a contar uma história, sentado num banco, com o rosto enrugado e iluminado por um sorriso discreto, mas sincero. Ele não era mais apenas o velho rico trancado em sua torre de marfim. Tornou-se um nome sussurrado respeitosamente na aldeia, uma lenda benevolente, quase um avô inesperado. E numa ala da mansão, o cofre permaneceu lá, inalterado. Ainda em seu lugar, firmemente ancorado à parede de pedra, com a porta grossa firmemente fechada. Mas não era mais vigiado. Não era mais testado. A câmera que antes apontava para ele havia sido movida há muito tempo, substituída por uma pequena estante de livros e uma planta. Não, o cofre não estava trancado por medo de ser roubado. Nem era mais importante. Porque algo muito mais precioso do que o que continha confiar, havia tomado seu lugar no coração de Charles Henry. E confiança, quando é verdade, não precisa mais de provas nem de armadilhas. Não precisa de fechaduras nem de chaves. Ela vive em gestos discretos, silêncios pacíficos e lealdades que não são ditas, mas que sentido conhecido e respeitado. Às vezes, nas noites de inverno, Charles Henry sentava-se perto da grande janela saliente da sala de estar, com um cobertor sobre os joelhos e um livro nas mãos. Alma passava, colocando uma xícara de chá na mesa sem dizer nada. O velho cachorro dormia a seus pés. O fogo dançava na lareira. Então, nesses momentos, ele dizia a si mesmo que tudo que possuía, o ouro, os contratos, as propriedades em Dubai ou Singapura, nunca tiveram tanto valor quanto um olhar digno, uma palavra falada ou um silêncio significativo. E ele fechou os olhos em paz, reconciliado com o mundo.